Quadrado temático não é brinquedo de criança e nem primo do cubo mágico. É uma estrutura narrativa poderosa. Coloque 4 ideias em conflito: tema, antítese, distorção e ausência. Quem domina o quadrado, escreve redondo. O quadrado temático é uma estrutura narrativa que nos pede por uma profundidade maior, tanto em relação a temas, à temática do livro, como também em relação aos personagens. Isso é perfeito para que nós nos afastemos daquele tipo de estrutura que se chama binária, que é do tipo ou isso ou aquilo. Ou é o vilão muito mau e o herói muito bonzinho, amor versus ódio, paz versus guerra. Esse tipo de estrutura que coloca 2 temas muito opostos em conflito e parece que todo o livro gira só em torno disso. Você não tem camadas, subtextos, entrelinhas. O problema desse tipo de narrativa que se chama binária, de conflito, é que a nossa vida cotidiana não é assim. Todos nós temos nossos conflitos, todos nós temos dentro de nós uma escala de cinza, digamos assim. Os tons de cinza, né? Como se diz. E é legal quando você traz isso para o teu livro, porque você torna a história mais humana. Acaba que os teus leitores vão ler o teu texto e eles vão pensar, olha, que interessante. Esse herói aqui, ele não é só o herói bonzinho. Ele é mais do que isso. Ele pode me trazer mais do que isso, porque ele tem também um lado que é sombrio e que durante o livro, durante a curva de amadurecimento dele, ele vai tentar conter esse lado sombrio para alcançar o objetivo da obra. É claro que você precisa pesquisar mais sobre o quadrado temático para encaixá-lo de uma boa forma na tua estrutura. E acima de tudo, você precisa treinar, não ter medo de pegar essas dicas, por exemplo, que eu dou aqui, o que você encontra em outros vídeos, e colocar em prática. Porque, como eu sempre falo, de nada adianta você ter vários vídeos sobre dicas de escrita se você não pratica e vê se aquilo ali faz sentido ou não na tua vida. Aqui no caso do quadrado temático, é uma questão principalmente de treino para que você tenha essa percepção desses 4 elementos e consiga encaixar cada um desses elementos na tua narrativa. Eu compilei aqui 3 dicas básicas para que você teste esse uso do quadrado temático. Em primeiro lugar, defina qual é o tema do teu livro. O tema do teu livro é aquele assunto que é como uma flecha que ele passa por todos os capítulos. Em todos os capítulos, esse assunto se faz presente. Ele é a base, é a raiz do teu livro. É o quê? Amor, fé, ganância, busca por independência financeira, é a paz, é a guerra, é maternidade, paternidade, vontade de ter filhos. Esse é o tema, é o assunto geral do teu livro. É importante que você defina esse tema, porque é a partir dele que nós vamos fazer as 4 estruturas do quadrado temático. A segunda etapa, então, seria você fazer esses 4 eixos temáticos a partir do tema. Primeiro, temos o tema central, que é exatamente o que você definiu agora. Vem oposição e antítese, distorção e ausência. Falando assim, eu sei que parece muito genérico e muito abstrato, mas quando você começa a encaixar os teus personagens e a tua temática em cada um desses eixos, fica muito mais quase que instintivo você compreender como isso acontece. Por isso, eu criei aqui um exemplo prático para que você consiga perceber como acontece o uso desses eixos. Então, o tema central dele seria o amor, né? A temática que vai perpassar todos os capítulos, todos os personagens. A antítese desse tema é o ódio, a distorção desse tema é a paixão desenfreada e a ausência desse tema é a completa indiferença. Aplicando essa estrutura a um personagem, vamos imaginar que o nosso protagonista ele é um daqueles playboys festeiros que começa a descobrir o amor por uma garota
E a curva de evolução dele ao longo da narrativa é exatamente essa descoberta do sentido do amor. Então, diante desse protagonista, os 4 eixos temáticos seriam: primeiro, a questão da ausência. A ausência do amor é a indiferença. No nosso protagonista playboy, é o cara festeiro, baladeiro, que transa com todo mundo e descarta as pessoas. Isso é a indiferença do amor. No segundo arco, seria a distorção desse amor, que aqui é a paixão. Esse cara se apaixona por uma garota que deixa ele entregue à nossa temática do amor, totalmente desnorteado, e isso começa a mudar a cabeça dele. Nosso terceiro arco, que é a antítese do amor, que é o ódio. Nesse terceiro arco, o nosso protagonista, ele fica com raiva quando essa garota o ignora completamente, ainda mais porque seria a primeira vez que ele, esse playboy que fica com todo mundo e descarta as pessoas, de repente se vê na situação que ele coloca as pessoas. E isso, na nossa narrativa, na nossa curva de amadurecimento, vai levar ao 4º eixo temático, que é o tema central, que é o amor. Ele começa a não apenas descobrir como o amor funciona, mas, acima de tudo, entender como as atitudes dele fazem com que ele não tenha amor nem por ele, nem por si. Então, tudo isso transforma o nosso protagonista para o arco final do livro. É assim que acontece o quadrado temático. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Digamos que o nosso tema central da nossa narrativa é a paz, uma cidade que está em busca da paz. O primeiro eixo temático, o tema central, é a paz, tudo bem. A antítese desse tema seria a guerra. A distorção desse tema da paz seria uma sociedade que impõe a paz a qualquer custo, tipo como acontece no livro 1984 do Orwell. A ausência desse tema seria uma sociedade que vive não exatamente em constante guerra, mas em constante conflito entre vizinhos, entre pessoas, entre os cidadãos daquela região. Como é que você pega esse tema da paz que eu coloquei agora nesses eixos para criar personagens diferenciados? Diante do tema central da paz, do primeiro eixo, você teria um personagem que é não exatamente um clássico herói, mas ele busca constantemente por uma mudança na sociedade onde ele vive para encontrar essa paz. Dentro do eixo da antítese da paz, que seria a guerra, você tem um líder que é muito belicoso e que quer entrar em conflito com outra região. No terceiro eixo da distorção da paz, que aqui eu coloquei como uma sociedade que é tipo lá 1984, seria um personagem que ele se encaixa naquele padrão do político que fala muito de paz, só que ele quer a paz através da força. Então isso é uma completa distorção da paz. No último eixo temático, seria um personagem para representar essa ausência da paz que é pessimista em excesso, e é tão pessimista que ele não acredita nem nos próprios pais e vive em conflito com todo mundo da casa dele. Percebe como é o quadrado temático? Como você pega um tema, esmiuça esse tema e vai criando narrativas que fujam daquele lugar comum, que tragam exatamente essa profundidade que eu disse lá no começo. O maravilhoso do quadrado temático é que ele te traz cenas, personagens, conflitos que sejam mais humanos, por mais maluco que isso pareça. E isso aí, rapaz, vai te dar uma trama muito mais interessante. Volto a dizer, eu sei que falando assim, até ser um exemplo mais prático, ele soa muito abstrato, mas eu te garanto que se você pegar e fizer os 4 eixos, testar os 4 eixos, e mesmo pesquisar mais a fundo do que eu estou falando aqui sobre o quadrado temático, a tua obra, o teu livro, vai ficar muito mais pujante, muito mais rico para atrair o público.